Dá uma dúvida na gente, né? Putz, eu sei que dá uma dúvida. Qual será que é melhor para nós fazermos nossos investimentos? Será que renda fixa ou será que são os fundos imobiliários? Qual será que é melhor para nós termos renda mensal, para nós termos nossos rendimentos? Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso nesse vídeo e até o final desse vídeo nós vamos decidir para ver qual que é o melhor para nós fazermos nossos investimentos. Fala, pesada, eu sou o Hélio e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Seguinte, vamos fazer um combinado. Hoje nós estamos comparando maçã com banana aqui nesse vídeo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é o mais adequado fazer isso, comparar títulos de renda fixa com ativos de renda variável. Porém, nós sabemos que dá sim aquela grande dúvida de, nossa, para onde eu vou? Qual será que é o melhor? Renda fixa, fundos imobiliários, qual que dá mais rendimento, enfim. E para nós ajudarmos, para não ficar um negócio tão amplo, ficar um pouco difícil de comparar, já que é uma coisa, outra coisa, vamos considerar ali um CDB e Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, Tesouro Selic porque são os títulos mais procurados, com certeza, de renda fixa, e fundos imobiliários de tijolo e de papel também. E para nós fazermos essa análise, eu separei 7 pontos importantíssimos, 7 pontos essenciais, para nós ajudarmos a fazer essa análise, essa comparação, para nós vermos qual que é o melhor aí, né, até o final desse vídeo, para nós vermos qual que é o melhor para os nossos investimentos. Vamos lá, vamos começar pelas características. Na renda fixa, tanto no Tesouro Selic quanto nos CDBs, nós estamos emprestando nosso dinheiro a uma instituição a troca de juros. Esses juros nós já pré-acordamos no momento da compra. Ele pode ser no caso dos CDBs, principalmente, né? No caso dos CDBs. Ele pode ser pré, pós ou híbrido. Pré-fixado é aqueles CDBs que nós temos ali de 15% ao ano, 3% ao ano, 2% ao ano, enfim. Os pós é quando é atrelado a algum índice, por exemplo, o CDB que rende 100% do CDI. E no caso do híbrido, são aqueles CDBs que rende tanto uma taxa fixa quanto a um índice atrelado. Por exemplo, aquele CDB que rende IPCA mais 5% ao ano. O IPCA é um índice, o 5% ao ano é uma taxa fixa. No caso do Tesouro Selic, eu posso considerar também como híbrido, porque o Tesouro Selic ele vai ter lá, ele vai acompanhar o Tesouro Selic, a taxa Selic no caso, mais uma taxa pré-fixada, geralmente vira ali em 0,0 alguma coisa. No caso do Tesouro Selic, nós estamos emprestando nosso dinheiro ao governo. No caso do CDB, nós estamos emprestando nosso dinheiro a uma instituição bancária. Já no caso dos fundos imobiliários, a previsibilidade é diferente, porque ele é renda variável. Lembramos o quê? Fundos imobiliários são ativos de renda variável que vai variar a sua rentabilidade. Como eles funcionam? São empreendimentos imobiliários, por exemplo, de shopping center. E esses fundos imobiliários de shopping center, eles distribuem os seus lucros, os aluguéis no caso, para os cotistas. No caso, fundos imobiliários é distribuído cotas para quem quiser comprar através de bolsa de valores. E a partir desse momento que você compra uma cota de fundo imobiliário, você participa ali da distribuição desses lucros, desses aluguéis. Então, esses aluguéis vai depender de uma série de coisas, né? De vacância, de momento de mercado, se o aluguel está sendo pago, inadimplência, enfim, vai depender de uma série de questões. Por isso ela é variável, ou seja, esses rendimentos que ele vem pagando não quer dizer que ele vai pagar no futuro. Por isso a previsibilidade deste rendimento é bem diferente do que da renda fixa, porque aqui não tem um acordo pré-definido. Você só é um cotista, né? Tô minimizando, né? Diminuindo. Você é um cotista, né? Você vai ter o reflexo da distribuição daquele fundo imobiliário, quer seja ele de qualquer segmento. Essa é uma das grandes diferenças e a partir disso nós vamos para os próximos 6 itens. No caso, nós vamos ver agora a segurança. O Tesouro Selic, a garantia basicamente é o governo e isso não quer dizer que seja ruim, porque o governo tem um grande poder na mão. Se acaso ele precisar fazer outras coisas, se tiver sem dinheiro e precisar fazer o pagamento para os seus investidores, para quem ele tem a dívida, ele tem uma série de poderes na mão para poder pagar esses credores, emitir mais título, né, captar mais dívida do mercado para poder pagar os seus credores, imprimir notas, aumentar impostos, enfim, ele tem um poder na mão. Por isso que muitos falam que o Tesouro Selic é um dos investimentos mais seguros que nós temos no mercado. CDB
no caso do ICDB, dos bancos, eles têm a garantia do famoso Fundo Garantidor de Crédito, que é uma espécie de seguro que te garante ali R$250 mil de reembolso caso aquela instituição bancária que emitiu o CDB que você comprou venha à falência. Já no caso dos fundos imobiliários, a história é outra, porque não tem FGC e também não tem um governo por trás. É um empreendimento e é renda variável, né? Por isso que é um ativo com risco maior. Então, quando nós falamos de segurança, com certeza os títulos de renda fixa possui sim uma maior segurança. Claro que nos fundos imobiliários nós podemos minimizar este risco analisando entre banana com banana, né? Entre os fundos para ver qual que é o melhor para você ter em carteira. Mas, não sei se você concorda comigo, comparar o risco de um fundo imobiliário que é de renda variável com o risco de uma renda fixa sim tem um risco muito menor. Obviamente, tem alguns CDBs ruins no mercado, de emissores de bancos que não são bons pagadores e por aí vai, mas se você fizer uma análise menor, inclusive de um fundo imobiliário, você tem um risco menor também para esses títulos, tanto os CDBs quanto o Tesouro Selic. Mas vamos continuar, vamos ver o próximo quesito, que é a liquidez. O Tesouro Selic possui uma liquidez D+0 ou D+1, como que funciona? Se você solicitar o seu resgate desse título em dia útil até a 1 da tarde, você vai ter esse resgate no mesmo dia, D+0. Agora, se você solicitar a 13,01 ou no fim de semana, você só vai ter este resgate liquidado no próximo dia útil, sendo assim D+1. Os CDBs, nós estamos considerando, no caso, o CDB de liquidez diária, ou seja, se você vai depender da instituição, obviamente, mas se você fizer o resgate em horário comercial ou até as 4, geralmente são os CDBs, você vai ter um D+0. Lógico que tem outros CDBs no mercado, tem vários tipos e tem CDBs que não são liquidez diária. Aí você vai precisar esperar até o vencimento. E aqui vem um ponto de atenção muito importante que eu quero te alertar. Esses CDBs que não são de liquidez diária, não necessariamente você não consegue liquidar ele antes do vencimento. Você até consegue, mas você tem que fazer o quê? Você tem que vender esses CDBs. Normalmente você vende para a instituição que você comprou. Vamos supor, você comprou um CDB lá do Daicoval que não tem liquidez diária. Você precisa liquidar ele. Você vai ligar para a instituição e você vai falar que eu quero vender o meu CDB. E aí você vai fazer um acordo com eles que eles vão comprar o seu CDB. E o ponto de atenção é esse. Eles vão comprar, mas eles não vão pagar o preço que vale. Muito provavelmente eles vão pagar muito inferior ao que vale, até mesmo, às vezes, menor do que você comprou. Então, muito cuidado na hora de escolher um CDB, se você realmente quer aceitar um CDB que não tem liquidez diária. Já para o caso dos fundos imobiliários, a liquidez dos seus rendimentos, que é aquilo que nós falamos, que os aluguéis, os lucros que nós recebemos dos fundos imobiliários, eles são ali D+0, porque assim que cai o dinheiro na conta dos rendimentos, que fique claro, você já pode retirar, pode fazer ali a sua TED para o seu banco, a TED da corretora para o seu banco, se você utiliza a corretora, obviamente. Agora, se você faz a venda das suas cotas, né, você tem, não é o rendimento e sim a venda das cotas, ele vai ter a liquidez ali diária, que ele vai vender no momento, se tiver o preço que você está pedindo, ou o preço de venda, se alguém estiver comprando pelo preço que está vendendo, ele vai vender naquele momento. Naquele momento você pode pegar esse dinheiro e comprar outras coisas dentro da corretora, mas ele vai ser, se eu não me engano, D+2 para você tirar esse dinheiro dali da corretora. Ou seja, vendeu as suas cotas, quer tirar o dinheiro, por exemplo, tinha R$1.000 em cotas e vendeu tudo, e quer tirar esse R$1.000 da tua corretora pro teu banco, via TED, você vai ter que esperar 2 dias. Agora, se você vende esses R$1.000 e quer utilizar para comprar outra coisa, você pode comprar no mesmo dia. Mas, além da segurança e da liquidez, tem esse outro quesito, esse outro ponto que é bem importante nós tomarmos cuidado, que são os custos. E realmente nós temos que tomar cuidado, até o final desse vídeo você vai ver a grande diferença entre essas duas aplicações financeiras e vai dar uma grande diferença, principalmente por causa dos seus custos, tá? Custos de corretagem é zerado. Vamos
maioria das corretoras já não cobram taxa ali para fundos imobiliários, renda fixa então nem se fala. Mas tem outros custos que nós temos que falar, que nós vamos ver agora, que são alguns impostos. E eu separei em tabela, que acho que assim fica mais fácil de entender. O investimento, no caso Tesouro Selic, CDB e fundos imobiliários, vamos ver ali o primeiro, que é o IOF. O IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, tem essa tabela regressiva aí que eu vou deixar na tela aparecendo para você agora. Ele vai regredir durante 30 dias. O Tesouro Selic tem IOF, o CDB tem IOF, de acordo com a sua tabela regressiva. Fundos imobiliários são isentos de IOF, ou seja, investiu seu dinheiro em fundos imobiliários, quer fazer a venda ali em 10 dias, você não tem IOF. No caso do CDB Tesouro, você vai ter IOF sobre o lucro daquela operação. Imposto de renda, o Tesouro Selic tem também a tabela regressiva, que eu vou mostrar agora aí para você na tela, pode verificar. O CDB também tem a mesma tabela regressiva. Os fundos imobiliários têm duas formas, tá? Do imposto de renda. Primeiro, ele é isento sobre os rendimentos. O que é isso? Sabe os aluguéis, os lucros que os fundos pagam? Você não tem imposto de renda. Ou seja, o fundo X pagou R$1 por cota. Este R$1 já te cai líquido. Porém, no ganho de capital, o que é o ganho de capital? Lembrando, ele é aquela valorização. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário por R$100 e vende a 110, você teve um R$10 de valorização. Esse R$10 se chama ganho de capital. Sobre esse R$10, você tem que pagar 20% de imposto de renda. Você emite uma DARF sobre esse lucro e você paga ali 20% sobre esse lucro. Lembrando uma coisa importante, é 20% somente sobre o lucro e você pode deduzir prejuízos passados. Exemplo, você comprou ali uma cota de um fundo imobiliário a R$100 e vendeu a R$90. Você tem ali um histórico de R$10 de prejuízo. Ali um mês, sei lá, 2 meses, você comprou mais um fundo a R$100 e de uns dias você vendeu a 110. Você teve R$10 de lucro. Como você tinha um R$10 de prejuízo ali no seu histórico, você não precisa recolher o 20% desses outros R$10 que você teve de lucro. Por quê? E deduz do outro. Então é muito importante, se você faz compra e venda dos seus fundos imobiliários, é muito importante que você controle isso, quer seja num caderno ou uma planilha Excel, que fique mais confortável para você. Um próximo custo é o custo de custódia. No caso do Tesouro Selic, tem uma custódia de 0,20% sobre o seu valor investido e é deduzido em janeiro e em julho. Porém, você tem uma isenção desse 0,20%, que é o custo de custódia do Tesouro Selic, caso você invista menos que R$10.000. E aqui vem uma dúvida muito que eu recebo bastante, que é o quê? Beleza, Wellington, eu sei que menos de R$10.000 eu tenho essa isenção do imposto de pagar a custódia do Tesouro Selic. Mas e se eu tiver R$11.000? Eu pago sobre os R$11.000 o 0,20% ou eu pago só do excedente, que é os R$1.000? E sim, você paga só sobre o excedente. Então, atenção. Você tem R$11.000 investido no Tesouro Selic, você vai ter o custo de custódia de 0,20% sobre os R$1.000, porque R$10.000 você tem a isenção. CDBs não tem custódia, fundos imobiliários também não tem custódia. E agora nós vamos ver um outro quesito, vamos pular para o valor mínimo de aplicação. Tesouro Selic, nós vamos ver, na verdade, na prática, o quanto é o menor. Você vai vir aqui no Google pesquisar por Tesouro Direto ou Tesouro Selic. O primeiro link ali que aparecer para você, você vai ser direcionado para os títulos, para o site do Tesouro Direto, que daí você vai ver os títulos do Tesouro Direto, no caso, o Tesouro Selic. Aqui, já dentro do site, você vem aqui em títulos, depois vem tipos de tesouro. Aqui nos tipos de tesouro, você pode clicar em qualquer um, tá? Pode ser até nesse Renda Mais aqui, que é o mais novo título do tesouro. Por quê? Aqui vai aparecer todos os títulos do Tesouro. Nessa relação dos títulos, você vai ter o tipo, rentabilidade, anual, investimento mínimo, preço unitário e vencimento. No caso do Tesouro Selic, nós temos lá R$ 133,20 e R$ 132,09. Ah, Wellington, mas não entendi. Tem o preço unitário e tem o investimento mínimo. Exato, por quê?
Um título inteiro do Tesouro Selic, desse Tesouro Selic aqui, ó, 2026, ele está custando R$13.320,16. Porém, você pode comprar uma fração dele, que é o mínimo para você poder investir. No caso, R$133,20. No caso dos CDBs, nós temos uma aplicação mínima menor que o Tesouro Selic. E a partir de R$1 aí, nós temos bons CDBs no mercado, nós podemos começar a investir com R$1. Então, às vezes, com 10 contos, você já começa a fazer seus investimentos em renda fixa. Já para os fundos imobiliários, eu vou também mostrar na prática como que você pode ver os custos, né, os valores de alguns fundos imobiliários para você ver o mínimo que você precisa ter para iniciar nos fundos imobiliários. Aqui no Google você vai procurar pelo site. Na verdade, existem outras maneiras, tá, para você fazer isso. Essa é a maneira que eu faço e eu vou te ensinar agora na prática. Mas aqui no Google você vai procurar pelo site chamado, tem que clicar antes, Funds Explorer. Tava ali já, porque eu gravei a tela, eu expliquei, mas eu, na verdade, não gravei a tela. Eu expliquei e não gravei a tela. Agora eu vou estar gravando a tela. Funds Explorer é o primeiro link, geralmente é o primeiro link. Esse site é bem interessante, tem bastante informações importantes sobre os fundos, principalmente que nós fazemos as nossas análises, né, para escolher nosso fundo. Aqui, já no início do site, nós viemos aqui em ferramentas. Ferramentas, rankings de FIIs. Aqui em ranking de FIIs, ele vai ter vários parâmetros, várias informações para nós organizar e vermos dos FIIs. Os fundos, que daí ele vai organizar por ordem alfabética, setor, preço atual, liquidez diária, preço sobre VP e assim por diante. Nós estamos falando do preço. Então, vamos clicar aqui em preço atual. Se você clicar uma vez, ele vai do menor para o maior. Clicar de novo, ele vai do maior para o menor. Podemos ver que com 62 centavos nós podemos iniciar a investir em fundos imobiliários. Porém, aqui vai um alerta também, que eu sempre gosto de falar, por mais que não é o assunto específico. Nós jamais podemos escolher um fundo imobiliário olhando somente para o preço, ou somente para um indicador. No caso aqui nós estamos falando do preço. Aí você pode pensar assim, poxa, eu vou comprar um fundo ali de R$1, ó, R$1,01. Já com R$1 já consigo começar a investir em fundos imobiliários. Mas é importante que você olhe os outros parâmetros também, como por exemplo o preço sobre VP, a liquidez é importante para ver se tem liquidez esse fundo imobiliário, se estão negociando ele na bolsa constantemente. Também temos que ver o dividend yield, a sua diversificação, enfim, nós temos outros parâmetros para ver também, tá? Que é assunto para um outro vídeo. Mas se nós formos considerarmos o mínimo aí de um fundo mais conhecido na bolsa, existe esse aqui que é bem conhecido, que é o MXRF11, o Maxi Renda, que é um fundo de papel, na verdade é um fundo híbrido, que ele custa ali R$10,71. Então, podemos considerar, ó, pode ver que é um fundo super líquido, né? Inclusive é o mais líquido da bolsa. Então, podemos considerar que com R$10, um pouco mais de R$10, nós conseguimos já iniciar nossos investimentos em fundos imobiliários. Rentabilidade geralmente é o quesito que nós mais procuramos para nós fazer nossos investimentos. Não tem jeito, né? Nós sempre olhamos para rentabilidade. E não quer dizer que seja ruim, né? Nós temos que saber quando vamos ganhar nosso dinheiro suado, né? Quanto vai rentabilizar. No caso do Tesouro Selic, é só você fazer o mesmo caminho que nós fizemos agora há pouco para ver o valor mínimo. Lá vai ter a coluna da rentabilidade. O normal é o quê? Replicar a taxa Selic, mais uma pequena taxa que gira em torno de 0,0 alguma coisa. No caso, o Tesouro Selic está a 3,75. Vamos passar pelo CDB. Esses CDBs de liquidez diária, que é o que mais nós estamos citando aqui nesse vídeo, ele geralmente ali, no máximo, gira em torno de 110% do CDI. Ah, Wellington, mas eu sei que tem mais que 110% do CDI. Sim, mas normalmente, ou ele não é de liquidez diária, ou ele é alguma promoção, né, de indicação, novo usuário, ou ele é alguma instituição financeira que ele está pagando uma promoção, um bônus para dar mais que 110% do CDI. O normal é que ele esteja no máximo ali 110%. O normal mesmo é 100% do CDI, mas você consegue encontrar ainda a 110% do CDI. Um exemplo é o Sofis Direto, e o do Ecoval também tem, mas se não me engano, do Ecoval o valor mínimo é um pouco maior. E também é importante dizer que, poxa, Wellington, tá, vamos considerar 110% do CDI, mas quanto dá isso em porcentagem? CDI, você pode procurar tanto no Google, CDI hoje, que você vai ter lá 13,65% ao ano. Ou você pode seguir uma regra, que até que mude, tem uma regra que o CDI, ele sempre vai ser 0,1 ponto percentual a menos que a taxa Selic. Ou seja, taxa Selic 13,75, CDI
13,65. E como nós estamos falando de 110% do CDI, o que você vai fazer? Pega sua calculadora, pega lá 13,65 vezes 110%. É igual, você vai ter o valor de 15,02 arredondando. No caso dos fundos imobiliários, você pode fazer o mesmo caminho que nós vimos agora há pouco, para ver lá no ranking dos fundos, lá vai ter a rentabilidade. Mas atualmente, pelo que eu vejo, pelo menos na minha carteira, ele está rendendo ali entre 7% a 12%, depende muito do fundo que você vai buscar. Você vai encontrar, geralmente, fundos de tijolos, que vai encontrar uma menor rentabilidade neste momento de taxa Selic alta. Fundos de papéis, como por exemplo ali o MXRF11 que nós vimos agora há pouco, ele vai ter neste momento, geralmente, não é regra, mas geralmente nesse momento de taxa Selic alta, vai ter uma maior rentabilidade porque eles são atrelados a essas taxas, no caso o CRI tem influência ali da taxa Selic. Então geralmente neste momento, em momentos de alta da taxa Selic, fundos de papéis tendem a rentabilizar melhor. Só que para nós entendermos melhor a rentabilidade, fazer essa comparação e ficar mais claro para nós vermos, vamos fazer uma simulação? Aqui na simulação, por isso também que eu peguei ali 2 títulos específicos da renda fixa para ficar melhor a simulação. Nós vamos colocar lado a lado Tesouro Selic, um CDB de 110% do CDI, o MXRF11, que é um fundo de papel, vamos considerar fundo de papel, e o XPLG11, que é um fundo de tijolo. A rentabilidade desses títulos, Tesouro Selic, 13,83%. Ah, ué, mas não é 13,75%? Sim, mas eu somei lá o 0,0 alguma coisa, tá? Então 13,83% ao ano. CDB 110%, nós já vimos, 15,02% ao ano, é ao ano, lembrando. MXRF11, 12,14%. Ah, Wellington, mas como que eu vejo isso? No mesmo site Funds Explorer, nós temos um monte de informações, inclusive temos a informação de quanto está rendendo anualmente. Vamos lá, é só você clicar na lupinha, MXRF11, procura ali pelo seu título, dá um Enter, tem que dar um Enter, ele vai ter ali, ó. Ué, cadê o MX? Ah, lá embaixo, ó. MXRF11, vai ter todas as informações dele, bastante coisa. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição, tá? Depois você pode dar uma fuçada lá com mais calma. Mas eu peguei daqui, ó, Dividend Yield dos últimos 12 meses, 12,14. O MXRF11, que eu vou comentar daqui a pouco, eu fiz a mesma coisa, tá? Então você pode vir aqui, ó, por exemplo, MXRF11 não, o XPLG11, que é um fundo de logística. XPLG11, 8,8% ao ano. Então essas são as rentabilidades desses 4 ativos. Vamos fazer uma comparação agora, uma simulação de R$1.000, um investimento de R$1.000 durante um mês. No caso do Tesouro Selic, nós teríamos uma rentabilidade de R$8,41. CDB de 110% do CDI, R$9,09. MXRF11, 9,58. XPLG11, 6,50. Agora você pode estar se perguntando, mas peraí, ué, tá errado essa conta. Como que o Tesouro, por exemplo, ali, ó, CDB de 110% CDI rende 15%, MX rende 12%. Como que deu mais do que o MX do que o CDB 110%? Lembre-se dos custos que eu falei lá naquela parte, que era muito importante prestar atenção. No caso dos fundos imobiliários, não tem imposto de renda. CDB tem imposto de renda. Então, considerando, obviamente, se você resgatar, você tem imposto de renda. Se não resgatar, ele vai continuar rendendo. Mas como nós estamos falando de rentabilidade, daquele valor que nós recebemos, que nós podemos retirar e utilizar, nós temos que considerar o imposto de renda. No caso de um mês, nós consideramos, eu considerei ali para o cálculo, 22,5%, que é o máximo da tabela de R. Então, o MXRF11 atualmente, mesmo ali com uma rentabilidade menor que o CDB, ele está rendendo um pouco a mais. O XPLG11 um pouco a menos, porque a sua rentabilidade é 8% ao ano. Essa mesma simulação, só que agora, esse mesmo valor, só que agora simulando durante 6 meses, o Tesouro Selic fica, no caso, 53,53, CDB 56,53, MX 58,96, XPLG 39,62. Esta mesma simulação, agora durante um ano, R$ 114,10, CDB 110, R$ 123,92, MX 121,40, XPLG 11, R$80,80. E agora vem uma coisa muito importante, o pulo do gato aqui da diferença desses dois títulos, que nós vamos comentar agora
nessa parte onde nós vamos ver qual que é o melhor para nós investirmos o nosso dinheiro. Existe uma diferença que também por isso que nós não podemos ficar comparando títulos de renda fixa com títulos de renda variável, porque é uma coisa, outra coisa. Lá na simulação que nós fizemos há pouco da rentabilidade, quando nós investimos R$1.000 ali nos títulos de renda fixa, por exemplo, o CDB, nós investimos o R$1.000, a sistemática do Tesouro Selic é a mesma coisa, tá? Nós investimos o R$1.000, ele vai rentabilizando de acordo com a taxa pré-acordada e vamos supor que chegou ali a R$1.010. Então ele rentabilizou R$1.010 líquidos, vamos supor líquidos, já deduzindo imposto de renda, IOF, se tiver e as coisas todas. Aí você quer os R$10. O que você faz? Você resgata esses R$10, você faz a venda do CDB somente do valor de R$10 e você ainda continua com o quê? Com o teu valor inicial do CDB. Então ele rendeu para R$1.010, você tirou os R$10, que é a tua renda, o rendimento que você quer tirar, e os R$1.000 ainda ficou. Ou seja, praticamente ele voltou para estaca zero. Agora, nos fundos imobiliários, por um exemplo, você investiu R$1.000 e ele te deu R$10 também de rendimento, é o rendimento e não a valorização. Existe dois lados que ele vai. Valorização ou desvalorização, obviamente. Ou seja, se você tem R$1.000 e ele valorizou ali a 1.050, não, vamos menos, tá? Se ele tem R$1.000 e valorizou a 1.010, só que além desses 10, ele te pagou de aluguel, R$5, esses R$5 é fora do teu patrimônio. Teu patrimônio continua ali valorizando, desvalorizando, podendo ir a 1.010, 1.050, 990 e assim por diante. Os rendimentos são rendimento mesmo, cai livre do seu patrimônio. Então é diferente. Mas se for para dizer, então qual que é o melhor, os dois são os melhores. O que é a melhor coisa a fazer é pegar essas características, olhar aí o que nós vimos no vídeo, a característica de cada um de forma bem resumida e pegar a combinação dessas duas vertentes, desses dois tipos de ativo, duas classes, e fazer uma combinação para você poder diversificar a sua carteira. Mas se for para não ficar em cima do muro e falar, não, Elton, eu quero escolher um ou outro, preciso de um ou outro. Na minha singela opinião, eu gosto mais, minha opinião, eu gosto mais de fundos imobiliários. Por quê? É o que eu te falei, fundos imobiliários, principalmente para longo prazo, você vai aportando, você vai investindo, você vai comprando mais cotas. Aquelas cotas vai fazendo ali seu preço médio, obviamente, vai valorizando ou desvalorizando, mas escolheu bons fundos, está acompanhando, tem uma grande probabilidade de ele vir valorizando ao longo do tempo o seu patrimônio, né? E você vai aumentando as cotas. Quanto mais cotas você vai aumentando, mais rendimento você vai ter. Então, eu prefiro fundos imobiliários por uma coisa também, a isenção do imposto de renda. Esse rendimento, até que se mude, tomara que não, vamos torcer que não, mas esse rendimento já cai livre de imposto de renda. E se você chegou até aqui e eu consegui te ajudar de alguma forma com esse vídeo, que é o principal objetivo desse canal, considere deixar o seu like, porque assim você me ajuda demais a chegar a mais e mais pessoas com os vídeos aqui do canal e assim nós vamos crescer. E também você me incentiva a continuar com esse trabalho, a trazendo cada vez mais vídeos que possam ajudar tanto a você quanto a toda a piazada, certo? Obrigado pela sua presença, foi muito bom te ver por aqui. Te vejo no próximo vídeo, fiquem alerta, tá? Daqui a pouco eu posto o vídeo lá mostrando como faz o cálculo da rentabilidade. Obrigado e até mais!